Boa noite. Boa noite. A graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Abra sua Bíblia em 1 Samuel, versículo do 1 ao 7. O Senhor disse a Samuel: até quando você terá pena de Saul, se eu o rejeitei como rei de Israel? Encha um chifre de azeite e ponha-se a caminho. Vou enviar você a Jessé, o belemita, porque escolhi um dos filhos dele para ser rei. Versículo 2. Samuel respondeu: como posso fazer isso? Saul ficará sabendo e me matará. Então o Senhor disse: leve um novilho e diga: vim para oferecer um sacrifício ao Senhor. Convide Jessé para o sacrifício. Eu lhe mostrarei o que você deve fazer, e você ungirá para mim aquele que eu indicar. Samuel fez o que o Senhor tinha dito e foi a Belém. Os anciãos da cidade saíram ao encontro dele, tremendo, e perguntaram: é de paz a sua vinda? Samuel respondeu: sim, é de paz. Vim oferecer sacrifício ao Senhor. Congreguem-se e venham comigo ao sacrifício. Então ele consagrou Jessé e os filhos dele e os convidou para o sacrifício. Versículo 6. Aconteceu que, quando eles chegaram, Samuel viu Eliabe e disse consigo: certamente está diante do Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não olhe para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu o rejeitei. Porque o Senhor não vê como o ser humano vê. O ser humano vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Querido Deus, amado Pai, Tu que és bispo e pastor de nossas almas, queremos agora nos aquietar diante de Ti, para ouvir a Tua voz, mediante a Tua palavra. Fala conosco, Senhor, fala conosco, queremos Te ouvir, em nome de Jesus, amém. Eu estou intitulando esta mensagem de Como Deus Te Vê. Como Deus Te Vê. Na esfera humana, o improvável era Davi, mas aos olhos de Deus, o improvável foi Saul e o escolhido foi Davi. Você vê, na esfera humana, na esfera terrena, o improvável para ser rei, para ser escolhido de Deus, era Davi. No entanto, o que se deu foi que o improvável foi Saul e o escolhido foi Davi. Deus escolheu Davi, o mais improvável dos irmãos, que entrou para a história cristã como a marca que caracteriza a graça da eleição de Deus. A escolha de Deus foi o pequeno e desprezado no mundo, para que ninguém possa se vangloriar. Ninguém, amado. Deus, Ele é assertivo. Deus, Ele próprio se responde. Não há variação de pensamentos, não há variação de decisões, não há variações de essência. Deus é Deus. E Ele escolhe o pequeno e o desprezado neste mundo
para que ninguém se vanglorie. O que é que eu entendo com isso? Que todos nós que estamos aqui somos iguais. Todos somos iguais diante de Deus. Não existe nenhum aqui que seja maior do que o outro. Porém, quando Deus escolhe um homem, quando Deus escolhe uma mulher, Ele escolhe segundo os seus princípios. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 26 a 29. Irmãos, considerem. Quando o apóstolo Paulo diz irmãos, considerem, ele está dizendo, irmãos, examine atentamente, pense, pondere e leve em consideração a vocação de vocês. Não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as coisas desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se glorie na presença de Deus. 1 Coríntios capítulo 1, versículos 26 a 29. Do ponto de vista físico, da aparência do homem, Saul era impressionante. Você sabia? Saul era impressionante, uma verdadeira celebridade. Davi, por sua vez, era um Zé Ninguém, o último em sua família, largado, deixado para pastorear as ovelhas na região rural ao redor de Belém. Enquanto os seus 7 irmãos estavam sendo apresentados a Samuel nas festividades da cidade. Então veja bem, a primeira parte dessa mensagem eu estou chamando de vivendo o processo. Veja aí, 1 Samuel capítulo 16, versículo 1. O Senhor disse a Samuel: até quando você terá pena de Saul, se eu rejeitei como rei de Israel? Encha um chifre de azeite e ponha-se a caminho. Vou enviar você a Jessé, o belamita, porque escolhi um dos filhos dele para ser rei. 1 Samuel capítulo 16, versículo 1. A questão é que a escolha de Deus não passa pelo crivo do homem. A escolha de Deus não passa pelo crivo do homem, e sim pelo que Deus vê no íntimo do escolhido. A análise que Deus faz de um escolhido se dá de dentro para fora. E a análise humana que o homem faz do homem para o homem é de fora para dentro. Você vê que incompatibilidade? Você costuma olhar para uma pessoa, quando você vê a pessoa a primeira vez, você olha logo para a foto. Mas você esquece que por trás dessa pessoa existe um filme. Existe uma história, ela tem um pai, ela tem uma mãe, ela tem irmãos, ela tem uma história. Quem sabe seja uma história bem sucedida, uma história de sucesso, mas também, quem sabe, seja uma história de fracasso, de sofrimento. Porém, quando Deus olha para essa pessoa, Deus olha com a sua marca, do Deus misericordioso, do Deus compassivo, do Deus longânimo, do Deus que restaura, do Deus que liberta, do Deus que salva. Esse é o meu Deus, esse
é o nosso Deus. A escolha de Saul aconteceu, amados, por um capricho do povo, exatamente. E essa escolha trouxe peso para a vida de Samuel. Tendo Samuel envelhecido, constituiu seus filhos por juízes sobre Israel. O primogênito chamava-se Joel, e o segundo Abias, e foram juízes em Beceba. Porém, seus filhos não andaram pelos caminhos dele, antes se inclinaram à avareza e aceitaram subornos e perverteram o direito. Então os anciãos todos de Israel se congregaram e vieram a Samuel a Ramá e lhe disseram: vê, já estás velho e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que nos governe, como tem todas as nações. Porém, esta palavra não agradou a Samuel, quando disseram: dá-nos um rei para que nos governe. Então Samuel orou ao Senhor. Disse o Senhor a Samuel: atende a voz do povo em tudo quanto diz, pois não te rejeitou a ti, mas a mim, para eu não reinar sobre eles. Primeiro livro de Samuel, capítulo 8, versículo 1 a 7. Eu quero ver com vocês aqui 3 observações. Mas antes de eu ver essas 3 observações, a Bíblia diz que ensina teu filho no caminho, que quando for velho ele não se desviará. Entenda bem, ensinar meu filho no caminho é eu caminhar com ele, eu andar com ele lado a lado, é ele vendo o que eu estou fazendo e fazendo o que eu estou fazendo. Não, ele vendo eu fazer tudo de errado e eu olhar para ele e dizer: olha, você não faça isso, você não pode fazer isso, faça o que eu te digo, mas não faça o que eu estou fazendo. Pelo amor de Deus, você está plantando sementes malditas. Um dia elas vão germinar na vida do seu filho, porque ensinar no caminho é você dar exemplo com a vida, dentro de casa, um relacionamento com os amigos, no trabalho. Uma coisa nós temos que ter consciência: não somos perfeitos, não somos perfeitos, amados. Estamos em um processo de santificação, que esse processo vai nos levar ao quê? A ficar cada dia mais parecidos com Jesus. Com qual propósito, pastor? Com o propósito de um dia nós alcançarmos a estatura do varão perfeito. Então veja bem, 3 observações nesse texto. A primeira é: os filhos de Samuel não andaram nos caminhos que seu pai andou. Samuel andou todos os dias de sua vida nos caminhos do Senhor. Porém, isso não foi o bastante para os seus filhos andar. Samuel foi uma oferta que a sua mãe entregou para o Senhor, consagrou a sua vida ao Senhor. Ana sofreu muito, mas Deus lhe trouxe vitória e lhe deu o filho tão esperado. Quando ela tem Samuel nos braços, ela devolve para o Senhor uma oferta agradável a Deus. Mas entenda uma coisa: o fato de não ser o bastante Samuel ser um homem de Deus, caminhar na presença do Senhor, e não ser o bastante para que os filhos dele não andassem, isso não quer dizer
que nós não temos que fazer a diferença. Temos que fazer sim. Temos que dar exemplo. Nós temos que nos revestir de esperança. Não podemos nos acostumar com a derrota que Satanás, que o diabo está trazendo sobre as famílias. Traz e está trazendo sobre as famílias. Não podemos. Não podemos. Temos sim que nos mantermos vigilantes e profetizar na vida dos nossos filhos, profetizar sobre a vida desta nova geração que está indo desenfreadamente para um lugar que nós não sabemos aonde vai parar. Mas enquanto nós estivermos aqui nessa terra, enquanto nós nos apresentarmos diante de Deus para ser boca dele, para ser extensão do seu amor, eles não vão arrancar os nossos filhos de nossos lares facilmente. Amém, igreja? Porém, os filhos de Samuel não andaram nos caminhos que o seu pai andou, que foram os caminhos do Senhor. Igualmente a quem? Igualmente os filhos de Eli, que foram mortos na batalha. E o seu pai, ao receber a notícia, caiu para trás, quebrou o pescoço e morreu. Mas o impacto foi tão grande da notícia que alguns historiadores dizem que Eli caiu para trás e quebrou o pescoço pelo susto de ter perdido a Arca da Aliança, a presença de Deus. A segunda observação é que o povo de Deus queria ser como outros povos, queria um homem como rei para reinar sobre ele. Meu Deus, olha aqui. Agora faz o seguinte, olha para esse texto e vê que o povo chega para Samuel e pede um rei para ser igual às outras nações. Que diferença faz para os dias atuais? Nenhum, amado. É como Jesus diz: chegaremos a viver dias que serão como os dias de Noé. Estamos vivendo dias como os dias de Samuel. Então o que eles queriam? Eles queriam ser iguais às outras nações. E pasmem que eu vou dizer para vocês: existem igrejas que estão trazendo o mundo para dentro delas, e que eu penso, que eu creio que com essa igreja não vai acontecer isso, em nome de Jesus Cristo. O mundo não vai nos tragar, porque nós temos uma missão, e essa missão nós vamos cumprir, queira o diabo ou não. A nossa missão é discipulando vidas e restaurando famílias. Então a luta vai aumentar, as intempéries vão aumentar, as adversidades vão aumentar, os conflitos vão aumentar, mas nós ficaremos juntos, nós ficaremos lado a lado, ombreados, amando uns aos outros e amalgamados, misturados e amalgamados. Amém. Você pode aplaudir o Senhor nesta noite? Aleluia! Terceira observação: o povo rejeitou a Deus para que ele não mais reinasse sobre eles. Eu acho que é o último estágio da vida de um homem e de uma mulher. Eu creio que seja o último estágio da vida de um homem e de uma mulher. É dizer: não, faz o seguinte, tá? Eu não quero mais viver essa vida, não. Essa vida é negócio de tá dando satisfação, a liderança. Será que isso realmente é servir a Deus? Interessante que o que vem na nossa mente vem na primeira pessoa. O diabo, ele vem para roubar, para matar e para destruir.
Sabe o que ele faz? Ele começa a colocar ele começa a colocar trabalho sobre você, ó. É trabalho, não é serviço não, é trabalho forçado. Sabe para quê? Para que você não tenha mais tempo, para que você não tenha mais tempo para orar, para que você não tenha mais tempo para ler a palavra, para que você não tenha mais tempo para ser discipulado, para ser discipulada. Perdão, não deu porque eu estou muito tarefado, estou muito ocupado. Quando você vê uma pessoa dizendo assim, estou muito ocupado, alguma coisa está errado. Rapaz, está uma batalha, minha agenda está muito corrida. É diferente. Você tem uma agenda que você coloca diante de Deus, mas a ocupação traz peso. A ocupação nos tira o fôlego, nos tira da presença de Deus, nos tira do convívio familiar, nos tira da nossa vida social, nos deixa totalmente sem opção de vida. Então, eles desistiram, rejeitaram a Deus e não quiseram mais que Deus reinasse sobre eles. Deus deixa isso bem claro para Samuel. Disse o Senhor a Samuel: atende a voz do povo em tudo quanto te diz, pois não te rejeitou a ti, mas a mim, para eu não reinar sobre eles. É incrível. Samuel estava triste, Samuel estava cabisbaixo, Samuel estava entristecido, mas por demais. Aí Deus disse para ele: Samuel, olha, eles não te rejeitaram, eles rejeitaram a mim, para eu não reinar sobre eles. Você percebe que o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Provérbios capítulo 16, versículo 1. No segundo ano do seu reinado, Saul é rejeitado por Deus. Por quê? A ordem do profeta Samuel era expressa. 1 Samuel capítulo 10, versículo 8. Tu, porém, descerás adiante de mim a Gilgal, e eis que eu descerei a ti, para sacrificar holocausto e para apresentar ofertas pacíficas. 7 dias esperarás, até que eu venha ter contigo e te declare o que hás de fazer. 1 Samuel, capítulo 10, versículo 8. No entanto, Saul não contava com o teste do tempo. É exatamente no teste do tempo, exatamente no tempo da espera que somos provados. Você sabia? Qual era a ordem de Samuel para ele? Espera. Quantos dias? 7 dias. Mas ele não contava com o teste do tempo, o tempo da espera no Senhor. Muitas vezes, o que para você é fácil suportar, para o seu irmão é incômodo, é insuportável. Você sabia? Que muitas vezes para mim eu suporto o tranco, talvez para você seja insuportável, seja um incômodo, incomoda você. Saul não fez reservas em si. Por não fazermos reservas em nós mesmos, sofremos os danos dos percalços. Você sabia, amados? Olha, esses dias eu tenho meditado sobre isso, tenho conversado muito com a pastora Bárbara. Nós não fazemos reservas em nós mesmos. Você poderia me perguntar: mas pastor, o que é fazer reserva em si mesmo?
é quando você é um discipulador, ou você é uma discipuladora. Aí você começa a discipular a pessoa. E discipular é bom. Para quem tem um chamado, é maravilhoso. Então o que acontece? Você começa a se doar. Você começa a se doar, e quando você pensa que não, você está inserido dentro da vida da pessoa. Você não começa a buscar em Deus a força para que você possa cada dia mais se preparar para quando você for discipular essa pessoa, você está bem alimentada da palavra, você está na presença do Senhor. Aí sabe o que acontece, amado? Quando não fazemos reservas em nós mesmos, sofremos danos dos percalços. Mas como assim, pastor? Contrariedades, dificuldades, obstáculos que surgem de repente de uma hora para outra, e reagimos de conformidade com a reação do outro. Olha aí. O que acontece? Desagrada a Deus. Porque eu não posso reagir de acordo com a reação do meu próximo. Não posso. Eu tenho que reagir de acordo com o que Deus quer que eu reaja. Então, em dado momento, você vai ter que dar um passo para trás e dizer: se eu insistir, não vai dar certo. Então, o que é que acontece? Precisamos fazer reservas em nós mesmos. E essa reserva você vai ter o quê? Você vai ter no seu tempo sozinho com Deus. Essa reserva você vai alimentar e você vai receber mais de Deus no seu discipulado, com o seu discipulador. Essa reserva você vai ser mais consistente na sua vida quando você estiver lendo a palavra e que você estiver cada vez mais entendendo e compreendendo que você tem que amar condicionalmente o seu próximo. Quando nós nos amarmos uns aos outros, seremos conhecidos como discípulos de Jesus. Essas são as palavras do mestre. Quando os homens de Israel viram que estavam em apuros, porque o povo estava angustiado, se esconderam em cavernas e em buracos, entre rochas e túmulos e cisternas. Também alguns dos hebreus passaram o Jordão e foram para a terra de Gade e Gileade. E o povo que permaneceu com Saul, estando este ainda em Gilgal, se encheu de temor. Olha que situação Saul se encontrava. Está em 1 Samuel capítulo 13, versículos 6 e 7. Então Saul não viu outra alternativa, amados, a não ser fazer o holocausto no lugar de Samuel. Que perigo corremos na questão da inversão de valores, sabia? Quando invertemos os papéis, pagamos um alto preço. Pagamos um alto preço. Eu lembro que logo no início do nosso casamento, a pastora trabalhava numa determinada academia de mulheres. Ela viajou até para São Paulo para receber um treinamento. E ela conheceu uma pastora. Ela conheceu uma pastora e o pastor, esposo dessa pastora, estava na recepção conversando com ela, e ele não sabia de nada, ele não me conhecia, e na época a pastora trabalhava e eu estava trabalhando no primeiro CD. Ele disse: existe uma coisa errada, Bárbara. Ela disse: o que, pastor? Você está sentada no lugar errado.
Amados, ele não me conhecia e nem conhecia a nossa história. Ele disse: você está sentada no lugar do sacerdote, e esse lugar é do seu esposo, não é seu, levante-se daí. Meu Deus, que coisa séria. Você sabe, a primeira coisa que acontece na inversão de valores é a desobediência. É a desobediência. Quando eu inverto os papéis, eu estou correndo perigo, porque eu estou desobedecendo aos princípios elementares do Deus Todo-Poderoso. E nós, como igreja, e nós, como lavados, remidos pelo sangue de Jesus, não podemos aceitar isso na nossa vida, porque depois, sabe o que vai acontecer? Vai estourar no meu filho lá na frente, na história dele. Ele não vai ter referência de sacerdote, ele vai ter referência da mãe dele sentada na cadeira do pai dele. Olha aqui, olha que perigo. Então a primeira coisa que ocorre na inversão de valores é a desobediência. Saul desobedece a ordem direta de Samuel, deixada por Deus. Tu, porém, descerás adiante de Gilgal, e eis que eu descerei a ti para sacrificar o holocausto e para apresentar ofertas pacíficas. 7 dias esperarás, até que eu venha ter contigo e te declare o que hás de fazer. O que foi que aconteceu? Saul esperou 7 dias, segundo o prazo determinado por Samuel. Mas como Samuel não vinha a Gilgal, o povo foi se espalhando dali. Então Saul disse: tragam-me aqui o holocausto e as ofertas pacíficas, e ofereceu holocaustos. 1 Samuel capítulo 13, versículos 8 e 9. Quando Saul mal acabara de fazer o holocausto, Samuel chegou para o saudar. Se não tomarmos cuidados, amados, se não tomarmos o devido cuidado, em momento como esse, seremos atormentados com as incertezas advindas de uma realidade presente. Como assim, pastor? Você até pode dizer assim: poxa, mas o que há de errado? Samuel não apareceu nos 7 dias, e o que há de errado Saul fazer holocausto, já que o povo estava indo embora, estava se espalhando, o inimigo estava avançando sobre ele? Tinha nada demais, ele queria agradar a Deus. Você jamais vai agradar a Deus em desobediência. Vou repetir: jamais você vai agradar o Senhor em desobediência. Porque o que ele fez? Foi simplesmente desobedeceu. A ordem era para ele ficar parado. É tanto que quando ele termina de fazer o holocausto, o que é que acontece? Samuel chega. Eita papai, veja o que Samuel perguntou para ele: o que foi que você fez, Saul? Saul respondeu: vendo que o povo ia se espalhando daqui, e que você não vinha no prazo combinado, e que os filisteus já tinham se ajuntado em Miquimás, eu disse comigo: agora os filisteus virão contra mim em Gilgal, e ainda não busquei a face do Senhor. Assim, forçado pelas circunstâncias, ofereci holocausto. 1 Samuel capítulo 13, versículo 11 e 12. Deus não confirmou o reinado de Saul, assim como Deus não confirma nenhum propósito dele na vida de um homem e na vida de uma mulher em desobediência. Ele não confirma. Não é esse Deus que eu conheço, não é o Deus da Bíblia Sagrada. Então Samuel disse a Saul: você cometeu uma loucura
não guardando o mandamento que o Senhor seu Deus lhe ordenou, pois o Senhor teria confirmado para sempre o seu reinado sobre Israel. Mas agora o seu reinado não subsistirá. O Senhor buscou para si um homem segundo o seu coração, e já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo, porque você não guardou o que o Senhor lhe ordenou. 1 Samuel capítulo 13, versículo 13, 14. Agora deixa eu perguntar uma coisa para você. Você tem desobedecido a Deus? Que Deus te falou desde o dia que você o recebeu como único e suficiente Salvador, desde o dia que você entregou a sua vida a Ele? O que é que Deus tem te falado que você não tem guardado e que você não tem feito? Eu faço um convite a você nesta noite. Pensa, traga à memória o que possa te dar esperança. Muda de atitude, não foge da presença de Deus, porque o que Deus tem feito por você, amado, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano. O que Ele já fez, imagine o que Ele fará. São coisas tremendas, são coisas maravilhosas. Olha o que Ele diz: o Senhor buscou para si um homem segundo o seu coração, e já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo, porque você não guardou o que o Senhor lhe ordenou. Segunda parte da mensagem: no meio dos seus irmãos, é a segunda parte. Veja aí, 1 Samuel capítulo 16, versículos 6 e 7. Aconteceu o quê? Quando eles chegaram, Samuel viu Eliabe e disse consigo: certamente está diante do Senhor seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não olhe para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu o rejeitei. Porque o Senhor não vê como o ser humano vê. O ser humano vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Muitas vezes confundimos nossa vida relacional com as escolhas de Deus. Você já viu aquela pessoa que a pessoa pede, em dado momento esquece que pediu, mas Deus não esqueceu. Aí Deus traz aquilo que você pediu. Aí Deus é tão misericordioso que o Espírito Santo traz à sua memória aquilo que você pediu. Você, Senhor, perdão, eu tinha me esquecido, mas Senhor, eu não quero mais não. Olha aí, confundimos nosso relacionamento com Deus com as escolhas dele, porque o que Ele escolhe para a minha vida é o melhor, o que Ele escolhe para a sua vida é o melhor. Agora nós queremos trocar o melhor de Deus, muitas vezes, por aquilo que nós pensamos, achamos que é o certo, e Deus tem o melhor. Deus está dizendo para você: fica onde você está, espera. Se for para tirar, eu tiro. Se for para arrancar, eu arranco. Mas quem tem que fazer sou eu. Não foi eu que te coloquei aí? Então aquieta teu coração. Para que você está ansioso? Lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Mas por que nós confundimos nosso relacionamento íntimo com as escolhas de Deus? Porque Deus não precisa, amado, me perguntar ou lhe perguntar se Ele precisa fazer isso ou aquilo por você ou por mim. Não, Ele não precisa. Saibam que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez, e dele somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Salmo 100, versículo 3. Você percebe que mesmo Samuel, andando nos caminhos do Senhor, mesmo sendo um homem consagrado a Deus, ele se engana. Mas por que ele se engana, pastor? Quando vê Eliabe, o que é que ele diz? Olha aí, está diante do Senhor o seu ungido. Meu Deus,
Ai, ai, ai. Por que será que aconteceu isso, amados? Veja bem, a estatura de Saul foi uma de suas qualificações. Samuel considerou a estatura de Eliabe e se enganou. Ele disse: essa foi uma das qualificações da escolha de Saul, porque Deus escolheu Saul. Então, esse aqui é ungido dele, porque também é alto, de boa aparência. Aí o que é que Deus disse? Não. O homem vê o exterior, eu vejo o interior. O homem vê por fora, eu vejo por dentro. Então, peraí, não é esse. Por outro lado, a escolha de Deus não era somente para o tempo monárquico. Que é isso, pastor? A escolha de Deus não era somente para o tempo da monarquia, para os reis, não. Eles pediram um rei. Deus entendeu que eles o rejeitaram, mas mesmo assim Deus continua a ser compassivo, gracioso, misericordioso. E agora ele diz: esse desobedeceu, esse não deu certo. Agora eu separei para mim um homem segundo meu coração, mas não só para o tempo atual, é para lá na frente. É tremendo, gente. Essa parte aqui eu tremo todinho, porque quando Deus escolhe algo para a sua vida, Ele está pensando, olha, é lá na frente. Quando Ele separa algo para você, Ele está pensando no que você será quando você receber o seu propósito por completo. O coração dele já se agrada, o coração dele já diz assim: esse é o meu filho amado em quem me comprazo. Esse é o meu filho amado em quem me alegro, em quem eu exulto. Então foi o que aconteceu. Deus olhou para a escolha dele, não somente para aquele tempo da monarquia, mas se estenderia e se perpetuaria no escopo do plano perfeito, no alvo do plano perfeito. Eita Jesus, que tremendo. O que isso quer dizer? É que Deus já pensava em alcançar você. Deus já pensava em alcançar a sua vida. Deus já pensava em alcançar a minha vida. Deus já pensava em nos alcançar. Ele já pensava. Veja bem, na desobediência de um, foi o que aconteceu? Deus levanta outro rei, que desse rei veria o Messias. O Messias veria da descendência de Davi. Que coisa tremenda. Olha que coisa profunda. Por um só homem entrou o quê? O pecado no mundo. Mas também por um só homem entrou o quê? A salvação, a vida, a graça. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Eita Deus poderoso. Que Deus tremendo, que Deus maravilhoso. Deus já pensava em alcançar você, alcançar sua família, alcançar seus filhos. Deus já conhece a rebeldia do seu esposo. Deus já conhece a rebeldia de seus filhos. Deus já conhece a sua rebeldia. Deus já te conhece por completo. Só que o seguinte, Ele já sabe como você vai terminar. Eu e você não sabemos, mas Deus já sabe o final. Não adianta a gente se perder, a gente anda, a gente vai para onde quer, mas Deus já fica descansado. Deus é um Deus que é longânimo, é benigno, e Ele está ali esperando. Você está para colar para Ele, só olhando para você, o olho dele sobre você, os olhos do Senhor sobre você. Então veja bem, Atos dos Apóstolos capítulo 13,
a partir do versículo 21 ao 23. Então eles pediram um rei, e Deus lhes deu Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim, e isto durante 40 anos. E tendo tirado Saul, levantou-lhes o rei Davi, do qual também, dando testemunho, disse: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Da descendência deste, conforme a promessa, Deus trouxe a Israel o Salvador, que é Jesus. Aleluia. Atos capítulo 13, versículos 21 a 23. Quero dizer para você uma coisa nesta noite, que quando Deus escolhe um homem, quando Deus escolhe uma mulher, não existe nada. Não existe nada que possa impedir, até mesmo o diabo, até mesmo Satanás, ele não pode impedir o que Deus tem para a sua vida, mas você pode. Espera aí, pastor, o diabo não pode e eu posso? É porque o seu maior inimigo é você. O seu maior inimigo é você. Tem coisas acontecendo na sua vida que você é culpada, que você é o culpado, e você está colocando culpa no diabo. Mas é porque você ainda não teve a revelação. Espera, que a revelação está vindo. Vestir as escamas, cair por terra. Você vai ver o quanto você é amado, o quanto você é amada. Você é princesa, você é príncipe, você é menina dos olhos de Deus, você é escolhida, você é mais do que vencedor, você é filha do rei, você é nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, você é uma escolhida, você é um escolhido de Deus. Agora dê um brado de vitória, celebre a Ele, aplauda a Ele nesta noite. Assim Jessé fez passar os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém, Samuel disse a Jessé: o Senhor não escolheu nenhum destes. E perguntou a Jessé: esses são todos os seus filhos? Jessé respondeu: ainda falta um mais moço, ele está apacentando as ovelhas. Então Samuel disse a Jessé: mande chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. 1 Samuel capítulo 16, versículos 10 e 11. Se alegre, sabe por quê? Porque às vezes você duvida, mas você não tem que se alegrar porque você duvida, não. Você tem que se alegrar porque a sua dúvida é errônea. A sua dúvida não está sincronizada com o que Deus tem para fazer na sua vida. Você está pensando que você vai fazer o que você quer fazer? Pode tirar o cavalinho da chuva, que Deus está indo na tua direção. O agir invisível dele está indo. Quando você pensar que não, tchá. Aí você, em vez de cair, você cai nos braços dele. Aí ele vai tratar você do jeito que ele sabe tratar. Amém? Amém mesmo? Amém. Então preste atenção. Ninguém se assentará à mesa. Você ouviu? Ninguém se assentará à mesa até que você chegue e tome lugar na mesa. Glória a Deus. Ninguém, amado. Ainda tem mais um? Tem, mas tem. É meu filho mais moço, está lá apacentando as ovelhas. Manda buscar ele, porque ninguém se assentará à mesa. Não nos assentaremos na mesa enquanto ele não chegar. Aleluia. Que Deus, até que ele venha. Sabe o que eu entendo com isso, amado? Hoje é dia 16 de abril
Estou certo, igreja? Está contado os dias. Está contado os dias para a sua rebeldia se acabar. Está contado. Está contado os dias para você entender que o que Deus fez até hoje por você foi te livrar, foi te cercar com alegres cantos de livramento, foi se aproximar de você e tentar arrancar o que não agrada a Ele, mas você não tem deixado ainda Ele arrancar. E outra coisa, Ele não vai entrar e invadir a sua casa, Ele não vai. Você vai ter que abrir a porta para Ele entrar. Se você abrir a porta, Ele entra e Ele faz o que você não pode fazer. Você está permitindo que Ele entre na sua casa? Porque às vezes nós usamos esse versículo para evangelizar, mas esse versículo não é de evangelismo. Deus está falando com a sua igreja. Eis que eu estou à porta e bato. Estou de fora, vocês estão me deixando de fora. Os seus planos, os seus sonhos, vocês não me permitem mais participar. Vocês fazem o que vocês querem, mas se eu tenho o melhor para vocês, você vai me deixar entrar ou vai me deixar de fora? Espera. Diga comigo assim: espera. Não, não é isso não. Diga para Deus, diga: espera. Agora vamos trocar o espera. Diga: espero. Eu espero. Aguardo. Não vou me precipitar. Diga assim comigo: a partir de hoje. Não, mas diga mesmo, por favor. Diga: a partir de hoje, eu irei fazer reservas em mim mesmo. Você precisa fazer reserva, porque sabe o que vai acontecer? Você vai deixar de se irar no tempo errado, você vai calar, você vai ouvir mais, você vai deixar de ser precipitado, você vai deixar de dizer que entendeu uma coisa e depois fazer outra. Por quê? Porque você está gerando reservas em você. Reserva de quê, pastor? Reserva da presença de Deus na sua vida, mano. Na sua vida. Então mandou chamá-lo e o fez entrar. Davi era ruivo, de belos olhos e de boa aparência. E o Senhor disse a Samuel: levante-se e unja-o, pois é este. Meu Deus, quem imaginaria 7 irmãos na frente sendo apresentado, participando das festividades, e Deus disse: olha, rejeitei todos 7, tem mais um ainda? Você acha que Deus não sabia que ainda existia Davi? Você acha que Deus não sabia que ainda restava Davi? Sabia, mas Deus queria ouvir da boca do próprio Jessé, o pai dele: ainda resta mais algum? Sim, tem um mais novo, está lá cuidando da ovelha. Buscar ele. Quando ele chega, o Senhor disse a Samuel: levante-se e unja-o, pois é este aí. 1 Samuel capítulo 16, versículo 12. Geralmente cabelo ruivo e pele clara era considerado como sinal de beleza entre os países do sul, onde o cabelo e a pele são geralmente escuros. Contudo, Admone, ruivo, sadio, pode se referir à destreza física do jovem. Só Davi e Saul são cognominados em todo o Antigo Testamento, sabia? Como Admone, ruivo, guerreiro, é a palavra que traduz melhor. É guerreiro. Levante sua mão direita assim, ó. Eu vou profetizar na sua vida hoje. Pode levantar. Alto, sim. Para cá, ó. Bota ela para cá assim, ó. A mão direita, todos. Eu vou profetizar hoje na sua vida
como ministro da palavra do Senhor, revestido do poder que Deus revestiu a minha vida. Você é uma guerreira. Você é dotada de sabedoria, de discernimento. E aconteça o que acontecer, Deus irá cumprir na sua vida os propósitos que Ele tem preparado e já tem liberados para você. Conclusão. Samuel capítulo 16, versículo 2. Samuel respondeu: como posso fazer isso? Saul ficará sabendo e me matará. Então o Senhor disse: leve um novilho e diga: vim para oferecer um sacrifício ao Senhor. 1 Samuel capítulo 16, versículo 1. Não devemos jamais nos acovardar em fazer aquilo que Deus nos manda fazer, amados. Jamais. Você vê que quando Deus manda Samuel derramar azeite no chifre para ir até a casa de Jessé, para ungir Davi, ele temeu nas bases. Disse: ô Senhor, peraí, Saul vai ficar sabendo disso e vai me matar. Olha aí. Mas sabe o que é que Deus faz? Deus irá te dar estratégias. Deus está dando a você nesta noite estratégia para se relacionar com seu esposo. Você sabia que muitas vezes há conflito dentro de casa porque a mulher não sabe se relacionar com o marido? Ou o marido não sabe se relacionar com a mulher? Então aquele ou aquela que está buscando o Senhor, que está se embebedando da sua presença, que está cheio da sua palavra, Deus está te dando estratégias. Deus está te dando estratégias. Para quê? Para que Ele venha enxergar a presença de Deus na sua vida, e o nome do Senhor seja glorificado na sua casa, na sua família, na vida dos seus filhos, na sua empresa, no seu trabalho, na sociedade que você vive, naqueles que vivem meneando a cabeça para você. Hoje Deus está liberando na sua vida uma unção diferenciada, mas não se covarde, porque quando nos dispomos, quando estamos disponíveis para Deus, Ele por sua vez nos dá toda a estratégia. Então o Senhor disse: leve um novilho e diga: vim para oferecer um sacrifício ao Senhor. Versículo 2, parte B. O que você está esperando para realizar tudo aquilo que Deus já preparou para você? A questão é: como Deus te vê?